Olá, pessoal. Meu nome é Feliciano de Sá Guimarães, sou professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, e estou aqui nesse vídeo para falar um pouco sobre a carreira do internacionalista. Vocês todos aí estão na Feira das Profissões da USP, vendo vários tipos de carreiras, qual é melhor para cada um de vocês, e eu vou falar um pouco, portanto, sobre o que é ser um internacionalista no Brasil e quais são as suas possibilidades. No caso da USP em particular, eu sou professor da USP desde 2013 no Instituto de RI. O nosso curso é multidisciplinar, né? Ele tem uma carga central de política internacional, né? Quem gosta de política ou política internacional, o curso de Relações Internacionais é o mais talhado. É, ele tem uma carga central de política internacional, mas ele também tem uma carga igualmente importante de direito internacional, de história das relações internacionais e de economia internacional. Também tem sociologia, estatística, e vários outros cursos. O legal do curso de Relações Internacionais da USP é que ele é um curso em que você tem 2 anos de matérias obrigatórias dentro do Instituto e os últimos 2 anos você pode fazer disciplinas em várias unidades do campo, né, da universidade. Né? Então você pode fazer na história, na sociologia, na física, na matemática, na educação física, na psicologia, onde você quiser. Você tem que ter um conjunto de disciplinas optativas, que a gente chama, que você pode se inscrever, né? E você tem que atingir um determinado número de créditos até o final do curso, né? Então mostra muito esse caráter interdisciplinar do internacionalista. Quando eu entrei em 98 em Relações Internacionais, lá no início da minha graduação, a área de Relações Internacionais estava começando no Brasil, não tinha muitas possibilidades. Eu lembro que eu sempre tinha que convencer as pessoas ao me dar o estágio, ao me dar o emprego, o que era Relações Internacionais. Hoje o cenário é muito diferente. O Brasil mudou muito nos últimos 30 anos e, portanto, a profissão de internacionalista é muito requisitada. No caso do IRI, em particular, nossos alunos estão muito bem no mercado, eles não têm muita dificuldade, mesmo agora com essa taxa de desemprego bastante alta, como eles têm um currículo USP, eles não têm muita dificuldade em achar emprego, em conseguir se inserir no mercado, e em grande medida por conta desse perfil multidisciplinar, como a gente vai ver. Né? Esses 2 anos de matéria obrigatória fazem com que os alunos realmente assumam um certo é, corpo de profissional, né? Eles se conhecem, estudam todos juntos e depois dos últimos 2 anos eles circulam na universidade. Podem fazer disciplinas no próprio IRI, mas assim como eu falei, em outras áreas. Né? O interessante é que isso é um dos poucos cursos do Brasil que tem essa possibilidade. Né? Isso, em geral, mais para modelos de universidade pública, em que a grandes universidades públicas pode fazer com que o aluno circule entre os departamentos, ao passo que as faculdades privadas têm um currículo previamente estabelecido. Né? Isso tem a ver com o tamanho do pagamento da mensalidade, então não é tão fácil você se matricular em várias disciplinas. O caso da USP, em particular, é moleza, é uma universidade pública, então você pode cursar quantos cursos você quiser, isso não tem nenhuma mensalidade ou custo envolvido. Né? Mas quais são as áreas, portanto, de relações internacionais que são fáceis para você, que são as mais comuns para você trabalhar? Né? No meu caso, em particular, né, eu me formei, eu fui para a área acadêmica, né? Eu fiz graduação em Relações Internacionais, mestrado, doutorado, virei professor de Relações Internacionais. No IRI, da USP, eu diria que 5 a 10% dos nossos alunos vão tentar a vida acadêmica. Na maioria dos cursos de Relações Internacionais do Brasil, e são mais de 100 cursos no Brasil, poucos alunos vão tentar a área acadêmica, eu diria 1, 2% nas faculdades privadas. Isso é para quem já tem uma aptidão a ser professor, gosta do tema de relações internacionais, e pesquisar, e estudar e quer seguir nessa carreira. Eu recomendo muito porque é uma carreira estável, mesmo com a situação do Brasil na área de educação agora nesses últimos anos ter piorado bastante, ainda assim é uma carreira que traz muitos frutos. Sempre você tem um mestrado, doutorado, faz com que você seja diferente do restante da população. O número de mestres e doutores no Brasil ainda é muito baixo comparado à média internacional. Portanto, você sempre tem um ganho ao se tornar mestre ou doutor em relações internacionais. Isso te ajuda muito, mesmo que você faça mestrado, doutorado e depois não vire professor, isso vai sempre te ajudar muito. O segundo ponto, a área que mais emprega internacionalistas, né, é o governo, né, porque você passa 4 anos, 5 anos estudando política, 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 é natural que você vai trabalhar no governo, né. Você pode trabalhar nos ministérios em Brasília, né, o mais comum na minha época, principalmente quando eu estava na graduação, era tentar fazer o Instituto Rio Branco para virar diplomata e tal. Esse é um concurso muito difícil, poucos alunos passam, né, sei lá, são 20 vagas para 5 mil candidatos, 10 mil candidatos por ano, e não é só internacionalista.
Então as possibilidades de você virar diplomata efetivo são baixas, né? É uma carreira, você tem que se preparar, em geral você não passa, você passa depois de alguns anos de formado e tal. Mas existem outras agências do Estado brasileiro, no governo federal principalmente, que contratam internacionalistas a toda hora. O Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o antigo MDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que hoje está dentro do Ministério da Economia, todas as agências reguladoras, porque todas essas instituições de Estado, elas fazem relações internacionais. Sempre tem um departamento, se você for trabalhar no MEC, por exemplo, do Departamento de Educação, você sempre tem um departamento de relações internacionais dentro do MEC que vai fazer o contato do Brasil, do governo brasileiro com os governos estrangeiros, com as instituições internacionais, os temas de educação e assim por diante. Mais recentemente, nos últimos 10 anos, tem cada vez mais vagas para internacionalistas em estados e prefeituras. Várias prefeituras do Brasil criaram Secretaria de Relações Internacionais, que eles precisam de convênios internacionais, fazer cooperação internacional. Então precisam de gente formada em relações internacionais para fazer isso. O Judiciário também, o Ministério Público, ou o próprio Judiciário tem vagas para internacionalistas. Os legislativos, né? Um dos melhores empregos em Brasília, por exemplo, é você ser assessor legislativo do Senado e da Câmara Federal. Não só porque os salários são muito altos, mas que se você é de relações internacionais, você vai ser assessor da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, a Comissão de Relações Exteriores do Senado, né? Então vai ajudar todos os senadores e deputados a tramitarem os tratados internacionais que o Brasil fizer, que venha fazer no futuro. Você vai participar, vai assessorar as discussões de relações internacionais que acontecem no Congresso. O terceiro setor, o terceiro área que você pode trabalhar é o terceiro setor, trabalhar com ONGs, né? E ativismo político, né? Nós temos alunos de relações formados em RI no INE que fundaram ONGs internacionais na área de educação, na área de meio ambiente e participam de debates. Tem gente que vai até na ONU mesmo defender interesses do Brasil, questões brasileiras. Tem uma grande ONG fundada na cidade de São Paulo sobre temas internacionais, que só trata de temas internacionais, foi fundado por alunos formados pela PUC de São Paulo, Relações Internacionais, e pelo Instituto de Relações Internacionais da USP. Então, trabalhar no terceiro setor é muito legal. É uma área em que você tem uma questão missionária. Se você é interessado em melhorar a educação do Brasil, então você funda ou trabalha numa organização terceiro setor, uma ONG que trabalha com esses temas, que você invariavelmente vai trabalhar com relações internacionais, porque nada nesse mundo, em qualquer uma das áreas que eu falar, educação, saúde, tecnologia, são discussões exclusivamente nacionais, são sempre discussões internacionais. A quarta área de trabalho são os organismos internacionais, que trabalhar diretamente na ONU, nas várias agências da ONU, a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras. E sim, a minha irmã, por exemplo, ela é veterinária, formada veterinária. Ela trabalhou nos Médicos Sem Fronteiras, os Veterinários Sem Fronteiras, ou queria trabalhar nos Veterinários Sem Fronteiras. Então, existe várias organizações internacionais que um internacionalista pode trabalhar, né? A gente tem alguns alunos do IRI que trabalham na Unesco, que ou já fizeram estágio em outras agências da ONU, né? Os brasileiros participam um pouco das organismos internacionais, né? Então essa é uma área que a gente precisa participar mais. Outra área de trabalho é jornalismo internacional, que é apoio à editoração de notícias internacionais. É muito comum nós temos notícias de relações internacionais nos jornais, na grande mídia brasileira, ou também nas mídias especializadas, que não são muito boas em relações internacionais, não são profundas. Então a gente tem feito cursos, não só a USP, mas outros cursos de relações internacionais, exclusivos para jornalistas, para assessorar os jornalistas a pensar em temas internacionais. Então, os internacionalistas podem trabalhar junto com os jornalistas para fazer cobertura de temas internacionais, né? Nós temos, por exemplo, o que eu diria, o principal jornalista hoje internacional brasileiro, que é o Jamil Chad, que é lotado em Genebra, que acompanha as discussões sobre o Brasil nos organismos da ONU em Genebra. Ele é formado em relações internacionais, nunca se formou em jornalismo, né? Então, assim, esse é um grande outro campo interessante de trabalho. Aí, o sexto campo de trabalho, que são as grandes corporações, né? E esse é o maior campo de trabalho, né? Assim, todas as grandes corporações, sejam elas com sede no Brasil ou no exterior, precisam de internacionalistas. Em geral, um internacionalista não vai trabalhar, sei lá, num banco para ser gerente de uma agência, para comprar e vender serviços financeiros. Ele vai trabalhar nos setores do banco que trabalham com o governo. Todas as grandes empresas trabalham com governos, trabalham com a política. Eles estão interessados em fazer com que a lei daquele determinado país seja favorável aos seus interesses econômicos e financeiros, né? Então, eles têm departamentos de pessoas especializadas em relacionamento com governos, né? Então,
Essa é uma área que, na realidade, nossos alunos do IRI são onde eles são mais empregados. Se você pegar as faculdades privadas, ainda mais empregados ainda, né? Não trabalhar nas grandes corporações, que toda hora compram e vendem serviços na arena internacional, é a área que mais emprega alunos de relações internacionais. O outro campo é empreendedorismo, que é criação de novas empresas e ONGs, como eu falei, ou mesmo empresas na área internacional. Né? Essa é uma área que está crescendo, que tem uma demanda dos nossos alunos e que precisa melhorar. Um oitavo campo de trabalho é consultorias e assessorias na área internacional. Então, por exemplo, uma grande corporação, às vezes ela não tem recursos para criar todo um departamento de relações internacionais. Então ela contrata uma consultoria para que essa consultoria, que tem vários internacionalistas lá, eles possam pensar, escrever, fazer análises políticas, econômicas de determinados temas que são importantes para essas empresas, né? São temas que são negociados, sei lá, na OMC, na Organização Mundial do Comércio, temas que são negociados no Mercosul e que afetam a legislação brasileira, então precisam ser pensados por internacionalistas. A nona área de trabalho é a representação empresarial. Os empresários no Brasil e no exterior, eles trabalham muitas vezes fazendo lobby em Brasília, não diretamente com seus departamentos, eles fazem isso via as representações empresariais, que é CNI, CNA, Fiesp, Associação de Produtores de Soja, Associação de Produtores de Suínos e Aves e assim sucessivamente. Todas essas associações têm internacionalistas trabalhando porque eles tratam de temas internacionais e negociação das relações internacionais. Se o Brasil vai ou não vai exportar mais essa carne de frango para, não sei, para a Arábia Saudita. Às vezes, então, tem um embargo lá na China. Eu preciso de um internacionalista para ir lá. Então, muita gente que faz relações internacionais acaba trabalhando nessa representação empresarial. E, por fim, a representação sindical. Da mesma forma, os trabalhadores as representações dos trabalhadores, que é a CUT, Força Sindical, assim sucessivamente, precisam de representantes de internacionalistas para representar seus interesses nas discussões de trabalho das relações internacionais, os mais diversos temas de relações internacionais. Então eu listei aqui para vocês 10 campos de trabalho que são importantes para o internacionalista. Fazer relações internacionais te abre muitas possibilidades de trabalho, a empregabilidade é muito boa, o curso de Relações Internacionais da USP é excelente, eu recomendo muito que vocês façam a FUVEST, tentem entrar no IRI. E se vocês não entrarem na USP agora, nesse momento, existe depois o mestrado e o doutorado que vocês podem fazer, né? Mas o importante é que vocês façam Relações Internacionais, porque é uma área de trabalho fantástica, eu ultra recomendo, é uma forma rápida e eficaz de se tornar rico, porque a empregabilidade é muito boa. Um abraço a todos, participem da Feira das Profissões e a gente vai ter as nossas palestras, eu vou dar mais 2 palestras e os alunos da graduação e os nossos egressos também vão dar 2 palestras nos dias da feira. Participem, eu conto com vocês lá, um abraço a todos e boa sorte nessa fase da vida. O vestibular é um momento decisivo, é um momento importante, mas passa e vocês vão se dar bem. Um abraço, tchau! Olá, eu sou Felipe Loureiro, coordenador do curso de Relações Internacionais da USP e vou falar nesse vídeo rapidamente um pouquinho sobre o nosso curso e sobre as áreas de atuação em relações internacionais. O curso em Relações Internacionais da USP ele é multidisciplinar, estruturado fundamentalmente em 4 áreas de conhecimento: ciência política, direito, economia e história. Além dessas 4 áreas, o internacionalista da USP recebe uma formação também em sociologia, em estatística e tem oportunidade de fazer disciplinas em outras faculdades da USP, como Faculdade de Direito, Faculdade de Economia e a Faculdade de Filosofia. Em termos de atuação, muitas pessoas acham que o internacionalista é aquele que quer ir apenas para a diplomacia. Na verdade, a área de atuação do internacionalista é muito mais ampla. Para vocês terem uma ideia, menos de 2% dos ex-alunos do IRI-USP estão hoje atuando na área de diplomacia. A maioria absoluta está em empresas, seja no mundo corporativo produtivo, seja no mundo corporativo financeiro, trabalhando com prospecção de mercados, com estratégia de mercados, com marketing, com interação e relação de empresas com sociedades e com governos no exterior. Além de empresas, há um número muito grande de alunos atuando no setor público. A gente fala apenas em diplomacia, mas na verdade vários órgãos de governo, ministérios, secretarias, governos estaduais e municipais, hoje precisam ter uma preocupação da interface com o internacional.
Além do próprio setor público, organizações internacionais também são uma área de atuação onde os internacionalistas podem realmente exercer um trabalho importante. Penso aqui na ONU, na OEA, no FMI, no Banco Mundial e assim por diante. ONGs e terceiro setor da mesma maneira. Enfim, o internacionalista é aquele que a todo momento está em contato com sociedades e culturas diferentes, está fora da sua zona de conforto, seja trabalhando em empresas, trabalhando no governo, seja representando grupos de interesse e associações ou atuando em ONGs. O curso de graduação em Relações Internacionais do IRI ele é oferecido em 2 períodos, período vespertino e período noturno. Para cada um desses períodos nós temos 30 vagas, portanto 60 vagas ao total. Para maiores informações sobre o nosso curso, como grade horária, currículo, os nossos professores, linhas de pesquisa, projetos de pesquisa, entrem no nosso site e confiram lá. É isso aí. Tudo bem? Eu me chamo Kaique Bodini, eu sou do 5º ano do curso de Relações Internacionais da USP e eu vim aqui um pouco para falar com vocês sobre a vivência do curso, né? Como alguém que já está aí caminhando pro 6º semestre, né? Caminhando aí pro final do 3º ano, queria compartilhar um pouco com vocês algumas vivências, né? Sobre o processo que eu tive para ingressar no vestibular e um pouco sobre o dia a dia da universidade, né? Como eu ingressei em 2019, eu tive uma boa parte da minha graduação aí, né? Metade praticamente até agora, um pouquinho menos da metade, na verdade, de forma presencial, né? Então a ideia é que eu compartilho aqui com vocês, não tanto do ambiente online, que eu imagino que os alunos que ingressaram posteriormente também vão estar falando aqui com a gente, vão falar um pouco sobre. Então eu vou focar um pouco mais como é a realidade presencial das faculdades. E aí também vocês vão ter os alunos que vão estar comentando sobre como é a realidade online, né, da USP, que é uma realidade completamente diferente. Então o foco desse vídeo é falar um pouquinho disso, do processo que eu ingressei e tudo mais. Ok? Eu concluí meu ensino médio em 2016. E nessa época eu queria fazer engenharia da computação, inclusive. Acabei tendo contato com o curso de RI por conta de simulações que tinha na minha escola e por conta de professores que me falavam sobre esse curso. E foi um curso que eu acreditava que, né, abrangia muitas matérias que me interessavam, né? Eu fui vendo a grade, eu vi que ela tinha história, que tinha economia. E eu achei que era um curso que podia me treinar para muitas coisas, né? E aí no fim eu resolvi entrar na jornada de fazer o vestibular da USP para ingressar pela FUVEST no curso de RI. Eu fiz 2 anos de vestibular, de cursinho, para poder ingressar. Eu tinha quase 100% de bolsa nos anos que eu ingressei no cursinho. Mas isso varia muito. Tem muitas pessoas que entram direto, tem muitas pessoas que fazem 1, 2 anos de cursinho, como foi o meu caso. Teve gente que faz ensino médio junto com o cursinho. Tem gente que já acabou uma graduação, está fazendo outra faculdade. Então vocês vão ver que no processo, né, de se encontrar no curso, é um processo que demora, né? Imagino vocês agora estão acabando de sair do ensino médio, ainda tem muitas dúvidas sobre o caminho a seguir. É um caminho de autodescoberta, se deem tempo, né? Se eu pudesse dar uma dica, né? Se deem tempo para se descobrir o curso. Demorei muito para me encontrar. Não tenham pressa, sabe? Você ainda tem uma vida inteira aí pela frente e você não tem que correr, sabe? A gente tem que aproveitar cada momento. Por isso a minha recomendação, né? Uma coisa que me ajudou muito, né? Foi eu ter me dado esse tempo, né? Foi eu ter tido a chance de ter tido esse tempo para pensar um pouco, mudar de curso, né? O cursinho foi um período de refletir, etc. Então, não tenho pressa, mas também entendo que cada um tem sua história. Então, cada um vai ter seu método de ingressar no vestibular, né? Eu prefiro pela FUVEST. Para quem às vezes não é do estado de São Paulo, pode ser melhor ingressar pelo SISU, mas isso é muito variado, né? Então tá, falando sobre a faculdade, é importante explicar que uma faculdade pública ela é composta por um tripé, que a gente fala que é o tripé universitário, que é cultura, pesquisa e extensão. Então, o dia a dia de vocês na prática da faculdade vai sempre envolver essas 3 coisas, cultura, pesquisa e extensão. Porque em cima disso uma faculdade pública se constrói. Então, primeiramente vou falar sobre ensino. Né? O curso de RI é composto por 2 blocos, né? Um bloco de um tronco de matérias obrigatórias e um tronco de matérias optativas, que são matérias, tem uma lista lá de muitas matérias, e você escolhe um X para fazer, umas 10, 20 que você tem que fazer para se formar. No primeiro ano, você tem uma matéria focando em ciência política, história, direito e economia. Além disso, tem um tronco auxiliar, que é de metodologia, em que a gente vê ciência política,
a gente vê estatística e a gente vê sociologia, também nesse eixo auxiliar. Então, nos 2 primeiros anos do curso, você vai ver basicamente essas 4 áreas do conhecimento, né? Direito, História, Economia e Ciência Política. Depois, nos 2 próximos anos do curso, você é livre para escolher matérias nessas faculdades que envolvam essas áreas. Então, você pode pegar matéria na História, no Direito, na Economia e se especializar em alguma área, por exemplo. Isso nos 2 anos seguintes. O que vale comentar é que você, na faculdade, você tem uma possibilidade de montar o seu currículo. Então, essa é a grade ideal, né? Você obrigatoriamente tem que fazer essas matérias e você tem que fazer essas outras matérias optativas. Só que a sequência que você vai fazer isso depende muito do aluno. Tem uma sequência ideal, que é a sequência feita para se formar em 4 anos, mas você pode se formar tanto em 3 anos e meio, quanto até 6 anos, nos moldes atuais do regimento da USP. Então, você tem a liberdade para moldar o curso também de acordo com o seu tempo, com a sua vontade, com as suas necessidades e com qual é o seu projeto de vida, né? Já falando de pesquisa, a faculdade oferece de diferentes métodos de pesquisa, né? A mais comum é a iniciação científica. Eu faço parte da iniciação científica, tem diversas modalidades de iniciação científica. É uma pesquisa na graduação, em que o produto final pode ser uma apresentação, um artigo científico publicado junto com o orientador, pode ser um pôster. Então, a pesquisa tem vários produtos finais que você pode ter numa iniciação científica. Você pode fazer isso com bolsa ou não. Que é basicamente você pegar o seu projeto, ir para alguma agência de fomento, como a CNPq, a CAPES, a FAPESP, no estado de São Paulo, ou até mesmo umas matérias, umas agências da USP, como é o caso da PUB. E aí eles financiam para você, te pagam como se fosse um salário, que é uma bolsa, para você poder pesquisar durante um ano algum tema, algum objeto que seja de interesse do país pesquisar, por exemplo. Além dessa modalidade de pesquisa, que é uma modalidade, né, pensando na escadinha, eu tenho, né, a graduação e a pós-graduação, né, mestrado e doutorado, a pesquisa da graduação é a iniciação científica. Eu tenho também grupos de estudo, que você pode fazer parte e estar atuando para pesquisar algum tema específico. A gente tem, por exemplo, o DEC, né, que é o Laboratório de Observação da Democracia Mundial, em que grupos de pessoas se sentam para discutir algum tema e gerar eventos, gerar debates, gerar revistas acadêmicas, por exemplo. E o IRI também oferece desses grupos de pesquisa com que os alunos possam pesquisar junto com o professor orientando e auxiliando na pesquisa. Além disso, na questão da extensão, a gente tem diversas atividades que envolvem extensão. A extensão é um conceito muito amplo, né? A gente tem, por exemplo, o Educar para o Mundo, como o Bernardo já comentou. Caso vocês não tenham visto o vídeo dele, eu recomendo muito que vocês vejam, que ele fala sobre a vida após a faculdade, que é um coletivo voltado para imigrações. A gente também tem a Atlética para Praticar Esportes, e a USP tem uma gama vastíssima de esportes, porque tem o maior centro esportivo universitário da América Latina. Então eu fazia remo, por exemplo, que é uma coisa muito específica, né? Porque você tem que ter uma raia de remo, mas lá tinha essa raia e eu treinava remo. Tem tudo quanto é modalidade de esporte, você imaginar, vôlei, basquete. Fora do IRI você encontra beisebol, capoeira, um monte de esportes. E também existem coisas, né, para integrar os alunos como a bateria. Eu também fazia parte da bateria, como vocês podem ver aqui em cima tem até o instrumento da bateria. E principalmente, né, o que eu fiz mais parte durante esses anos é o centro acadêmico, que é parte do movimento estudantil, né? O movimento estudantil é o que a gente chama, né, de todas essas ações dos estudantes. Tem diversos modos como os estudantes se organizam, né, para se movimentar na faculdade e lutar pelos seus direitos. A gente tem os coletivos, como é o caso do Coletivo de Negros e Negras ou o Núcleo Feminista. E a gente também tem o Centro Acadêmico, que é uma instituição de representação dos estudantes para fora, para dentro, para todos os lados. Né? Eu fui tesoureiro e agora sou presidente do Centro Acadêmico. E é basicamente um órgão de mobilização dos estudantes, em que a gente agita o pessoal para ir para ato, faz assembleia, faz festa, faz alguma manifestação para reivindicar nossos direitos na faculdade ou fora dela. Então, esses são basicamente, né, os 3 tripés que a gente tem na faculdade: ensino, pesquisa e extensão. E o dia a dia de vocês vai estar em torno disso. A todo momento vocês vão ir para aula, ver alguma coisa envolvendo o ensino. Depois vão sair, vão fazer uma pesquisa. À noite vão para algum tipo de esporte, vão para alguma integração com alguma instituição. Então, a experiência que vocês vão ter no dia a dia é uma experiência totalizante, assim. É uma experiência que vai englobar muitos aspectos da vida de vocês. Desde o esporte que você joga, o lugar que você come, que tem uns bandejões onde todo mundo se reúne,
até o estágio que muitas vezes o pessoal se conhece, até o tipo de matéria que vocês vão estar precisando, vocês vão criar grupos naquele local, né, para reivindicar seus direitos, para conversar sobre política. Então a faculdade é um espaço muito amplo, eu convido vocês a conhecerem um pouco mais, se tiverem chance de visitarem o campus, para verem como que é a estrutura física da faculdade, é uma faculdade bem grande, assim, é um campus enorme. Então, sintam-se muito bem-vindos para a faculdade, a gente espera muito de braços abertos todos vocês, ok? Até lá! Oi, gente, eu sou a Mari, eu tô aqui pra gravar esse vídeo pra Feira de Profissões, pra contar pra vocês sobre como é que é o curso de graduação de Relações Internacionais aqui na USP. Primeiro de tudo, eu quero falar que eu tô indo pro segundo semestre agora, então eu tenho só o primeiro semestre finalizado, então eu tô muito crua ainda, tem muita coisa que eu ainda não sei, que eu não estudei, muitas perguntas que eu ainda não sei responder, mas eu já tive essa experiência do primeiro semestre e eu acho legal já contar pra vocês, já que foi uma mudança muito grande pra mim, da escola pra faculdade. Então, eu acho legal contar um pouquinho sobre mim e como é que tá sendo essa experiência do ensino online durante a pandemia do primeiro semestre da faculdade. Bom, infelizmente, esse negócio de ensino remoto é algo que não tá só nesse semestre da faculdade, mas também tava ano passado, no período de pré-vestibular. E, olha, eu acho que pra todo mundo, né, não tem uma pessoa que não se afetou com isso, mas foi muito difícil, era um período que era muito importante na minha cabeça de pré-vestibulanda, era como se fosse uma decisão entre vida ou morte, e veio essa pandemia e deu uma rasteira em quase todo mundo, assim. Então, foi muito difícil. E, infelizmente, é uma coisa que continuou esse ano e também, pra pessoa que tá prestando agora também, é uma coisa que faz nossas experiências serem parecidas. E eu sei que é muito difícil. Bom, nesse período de pré-vestibular, eu quero contar aqui que eu sempre fui uma pessoa muito, muito indecisa e que essa indecisão também se refletiu na escolha do curso. Até a última semana de inscrição pra FUVEST, que eu entrei pela FUVEST, eu não sabia o que colocar e, nossa, eu ficava muito perdida, isso me deixava muito angustiada. E aí eu lembro que eu chegava com minha psicóloga uma semana antes e, tipo, e aí, o que eu faço? E ela, não tem como eu decidir por você, né? E aí eu lembro que um dia ela perguntou se eu já tinha estudado, pesquisado sobre o curso de Relações Internacionais, eu falei que não. Na hora que ela falou aquilo, eu falei, legal, bem legal. E aí eu cheguei em casa e pesquisei, comecei a pesquisar e, nossa, fez sentido. Naquela hora fez sentido. E, nossa, foi muito bom escolher alguma coisa, deu um norte, uma coisa que eu tinha que fazer, pra onde que eu tinha que seguir. E me incentivou a estudar, porque eu tava num período, assim, muito ruim de não estudar, não querer fazer nada por causa da pandemia. E aí foi muito bom, porque me deu motivação. Porque agora eu tinha um objetivo, eu quero fazer Relações Internacionais na USP. E aí eu foquei nisso e foi muito bom. Durante esse período que eu tava pesquisando o curso, né, de Relações Internacionais, eu defini na minha cabeça que RI juntava 3 áreas que eu gostava muito. E apesar dessas áreas realmente estarem dentro das relações internacionais, elas não são a base do curso. Então isso foi uma ilusão minha que eu tive, que quando eu cheguei na faculdade foi, nossa, não era exatamente o que eu estava esperando. Na minha cabeça, o curso de RI ele era baseado em linguística, cultura e política. Primeiramente, sobre linguística, eu quero falar que a gente não vai aprender exatamente línguas, inglês, francês, espanhol, ou qualquer outra dentro do curso. Não é o objetivo do curso te ensinar línguas. Mas existem cursos de línguas dentro da faculdade, mas não necessariamente é uma base do curso. E aí, nesse sentido, uma coisa que é muito comum permear na cabeça dos estudantes é se precisa saber inglês antes de entrar pro curso. E assim, o inglês você vai ter que aprender conforme o curso, mas não é um impeditivo, assim, pra você não fazer o curso. Você pode entrar sem saber inglês, mas é legal, assim, que você começar a procurar um curso pra ir aprendendo, porque conforme você vai passando no curso, mais coisas você vai ter que acessar em inglês, textos, vídeos, palestras, e aí já é legal ir procurando aprender essas línguas. Bom, a segunda área que tinha na minha cabeça era cultura. E uma coisa que sempre me encantou muito, né? Outras sociedades, entender o funcionamento delas e nesse sentido. E, assim, uma coisa bem complicada, né? Infelizmente, a nossa grade, ela não é muito diversa. Os nossos estudos são geralmente baseados na história da Europa e as relações da Europa com o resto dos países, mas...
e os autores, a maioria são homens, são brancos, mas eu quero dizer que os alunos já estão conscientes disso, nós já sabemos que isso não tá certo, que é uma coisa que a gente tem que mudar e que a gente já tá procurando mudar. E isso é algo muito legal da faculdade, que a gente pode, sim, reclamar, contestar a grade, contestar as decisões que estão sendo tomadas. É uma autonomia muito maior do que eu tinha na escola, no ensino médio. E esse tipo de organização dos estudantes, quando a gente não concorda com alguma coisa, a gente tem esse poder de fala, o que é muito legal. E mais pra frente eu vou falar do jeito que a gente se organiza, tem muitas instituições que a gente pode participar. E, bom, a última área que eu achava que tinha, e que realmente tem, acho que foi a única área que eu acertei, que é a de ciência política, que, na verdade, o curso de Relações Internacionais se apoia em 4 grandes áreas, assim podemos dizer, que é ciência política, direito, história e economia. E, então, que são matérias essencialmente de humanas, e por isso tem uma grande carga de leitura, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças, é algo assim que dá pra aguentar, se assim podemos dizer, e assim, como tem muitos textos, geralmente não dá pra ler tudo, e não tem problema, assim, não ler todos os textos. É algo normal, porque a carga é grande mesmo, mas não tem problema, isso não vai afetar a sua graduação, assim, de modo decisivo. Acho que uma parte que afronta todos os estudantes de humanos, que nem eu, são a parte de matemática, porque uma coisa que eu não queria era estudar matemáticas e exatas na minha graduação. E aí vem lá, economia, estatística, macroeconomia, e acho que tem outras. Mas posso dizer com certeza que os cálculos são bem mais simples do que o que a gente aprendia no vestibular, que coisa de vestibular é um negócio assim de doido, vontade era de chorar, mas agora, na graduação, é algo mais tranquilo, que tenta todo dentro de um contexto. Chatinho, eu acho, mas faz parte, dá pra passar. Bom, por fim, acho que agora que a gente já passou mais ou menos do que a gente estuda em relações internacionais, eu acho que uma coisa decisiva, assim, que complementa o curso de uma maneira estrondosa, assim, que complementa a sua graduação, são as instituições que a gente tem aqui dentro da faculdade. Então, essas instituições são meio que organizações de alunos que se juntam para complementar a grade e estudar determinadas coisas e realmente é uma das melhores partes da graduação, já que, como a gente já disse, às vezes a grade ela se volta para alguns assuntos e não é muito diversificada e vem as instituições e abrangem pra gente ter acesso a coisas que a gente não pensaria em estudar e acaba se identificando muito e gostando muito. Eu, por exemplo, por incrível que pareça, eu comecei a estudar marketing, aprender a mexer com programas de identidade visual, e eu acabei adorando essa parte. Eu não imaginava que eu ia aprender isso na Faculdade de Relações Internacionais, e agora é uma coisa que eu sei que eu adoro fazer. Então, essa parte das instituições é algo, assim, muito legal pra abranger a sua visão, o seu conhecimento, pra você descobrir áreas que você não sabia que existiam e gostar de outras coisas, novos interesses. E isso é uma coisa muito legal que a USP traz, que tem várias instituições de interesses variados. Tem até a instituição que é o Conselho Estudantil, para representar os interesses dos estudantes e ser o motor da nossa voz, assim, dentro da instituição. Bom, então, eu acho que é isso. Eu vou encerrar por aqui. Eu quero falar que nós da T20 estamos muito ansiosos para receber a próxima turma e vocês podem mandar mensagem pra gente. Eu acho que tá todo mundo aberto, tá todo mundo animado. E boa sorte, a gente tá muito ansioso para conhecer vocês. Oi, pessoal! Eu sou Fernanda Balbino, me formei em Relações Internacionais na USP em 2015. Eu vou contar um pouco da minha trajetória para vocês. A formação em RI ela é multidisciplinar, então ela permite que a gente foque e combine diferentes campos do conhecimento, de acordo com o nosso interesse. Na minha formação, eu optei por me dedicar mais às ciências sociais, ciências políticas e direito internacional público. A possibilidade de poder cursar matérias optativas em outros departamentos também contribui muito para que a gente possa explorar essas outras áreas e entender do que a gente realmente gosta. Para mim, as atividades extracurriculares foram fundamentais para complementar a minha formação, assim como o estágio e o trabalho, e dar concretude também às teorias abstratas. Desde o primeiro ano da graduação, eu fiz parte do coletivo Educar para o Mundo, que é o projeto de extensão do IRI, e trabalha na temática de educação popular e imigrações.
Fazer parte desse coletivo foi um marco no meu desenvolvimento enquanto estudante profissional, porque ali eu aprendi muito sobre facilitação, Paulo Freire, história das correntes de imigração em São Paulo, fiz contatos, aprendi sobre gestão horizontal, mas acima de tudo, o mais importante foi que no Educar para o Mundo eu entendi a relevância de políticas públicas. Então a gente tinha clareza de que a nossa ação local poderia gerar bons frutos, mas o principal vetor de redução de desigualdades são as políticas públicas, e é por meio delas que a gente conseguiria alcançar a transformação que a gente buscava de forma sistêmica. Além do Educar para o Mundo, eu também fui parte da gestão do GUIMA, do Centro Acadêmico de RI, responsável pela representação dos estudantes de Relações Internacionais. Foi uma experiência muito interessante para entender melhor a mobilização estudantil, a demanda dos estudantes e também debater com propriedade a função da universidade pública. Então, enquanto eu não fazia estágio, eu aproveitei muito esses espaços de formação e ação coletiva dentro da USP. Isso me ajudou muito depois a conseguir ingressar no mercado de trabalho, porque eu tinha um currículo com algumas atividades extracurriculares. No meu 4º ano, eu também fiz intercâmbio de 6 meses na Sciences Po Paris, na Escola de Políticas Públicas, e ali eu aproveitei a oportunidade para estudar políticas públicas de diferentes temas, desde políticas educacionais até políticas de fomento ao cinema na França. Isso me ajudou a definir também o meu interesse em trabalhar no setor público ou trabalhar em organismos e organizações que apoiem o desenvolvimento de políticas públicas. Ao longo da minha trajetória profissional, eu passei pelo terceiro setor, setor público, setor privado e organismos internacionais. O meu primeiro trabalho foi como observadora das violações de direitos humanos na Palestina. Lá eu testemunhei os efeitos reais de um conflito internacional e, para além dos crimes contra a humanidade, me chamou muito a atenção as consequências do conflito para as cidades. Então, o impacto do muro de separação no desenvolvimento econômico local, na capacidade de geração de renda das pessoas, a segregação na distribuição de água, as dificuldades de transporte e muitas outras questões que dificultam o dia a dia dos moradores. Foi uma experiência super RI na prática e foi daí que surgiu o meu interesse em conectar relações internacionais e cidades. Em seguida, eu fiz estágio na Artigo 19, uma ONG de Direitos Humanos e Liberdade de Expressão, e trabalhei na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Direitos Humanos e na Secretaria de Saúde. Essa passagem pelo setor público também mudou muito a forma como eu visualizava a implementação de políticas públicas e o funcionamento do governo. Em seguida, eu fiz um mestrado em Políticas Sociais e Desenvolvimento na London School of Economics and Political Science, focado em cidades e em políticas urbanas. Trabalhei como pesquisadora de desenvolvimento urbano em uma startup com atuação no Reino Unido e em Gana. Hoje eu trabalho no ONU Habitat, o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, no projeto em parceria com o governo de Alagoas, que visa orientar o governo na implementação do ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, e a desenvolver projetos que ajudem a criar um futuro urbano melhor. O nosso trabalho tem muito a ver com relações internacionais, porque ele é pautado pelo multilateralismo e pelas agendas globais de desenvolvimento. Dentro dos nossos projetos com o governo, um deles é o desenvolvimento de um observatório de políticas públicas para Alagoas e também mobilização de jovens de assentamentos precários e favelas e conexão com a Agenda 2030 a partir da perspectiva do território. Então, como vocês devem ter notado, na minha trajetória profissional, eu também passei por diversos temas e eu acho que a minha formação em RI e as atividades complementares permitiram que eu desenvolvesse um olhar crítico e repertório em diversos temas, o que me permitiu transitar por diversas organizações e diversas áreas. Eu espero que vocês se interessem por relações internacionais. É uma área muito ampla e que abarca perfis muito diferentes, e eu espero que vocês aproveitem o IRI e a USP. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bernardo Nigri, eu sou egresso do curso de Relações Internacionais na USP. Hoje eu sou consultor de Relações Governamentais e Análise Política numa consultoria de Relações Governamentais, e eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória dentro da faculdade e também minha trajetória profissional. Eu entrei no curso de Relações Internacionais em 2017 na USP, e eu participei de várias coisas dentro da faculdade que envolviam participação estudantil. Eu vou falar um pouquinho sobre como elas foram para mim e também sobre como elas talvez me impactaram para a minha trajetória profissional depois. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei em 2017 foi participar de um coletivo de extensão popular chamado
Educar para o Mundo. É um coletivo que trata sobre migrações, educação popular, e foi bastante enriquecedor para mim poder tratar de políticas públicas e poder tratar também de uma maneira diferente que eu não imaginava, de uma organização política que se preza pela horizontalidade. E lá eu conheci muito sobre não só o tema, mas também muitas pessoas incríveis que me ajudaram muito durante a graduação e também me ensinaram muito sobre educação, sobre contato com pessoas. E foi uma oportunidade que eu tive de explorar um dos tripés da universidade pública também, né, que é a extensão, que no caso é como você interage a universidade com a sociedade. Então foi uma troca muito interessante que me deu uma visão muito interessante também sobre como que a faculdade pode impactar a vida das pessoas. No ano seguinte, eu entrei na associação atlética do meu curso, né? Eu acabei sendo vice-presidente e foi uma experiência incrível também, bastante trabalhosa, demandou bastante de mim nesse meu segundo ano. Eu fui vice-presidente e me ensinou muito sobre trabalho em equipe, sobre entregar coisas com prazos muito curtos e sobre trabalhar bastante, né? Foi uma experiência que eu pude ter contato com pessoas muito diferentes, de outros cursos, pessoas que eu não teria contato sem ser isso, e me proporcionou uma vivência universitária muito rica, que depois veio me ajudar durante minha trajetória profissional, justamente saber me interagir com pessoas diferentes de mim, pessoas que pensam diferente de mim e que agem de formas diferentes, né? Além de também proporcionar uma visão muito maior sobre o que a universidade pode trazer para as pessoas e como ela pode, né, crescer você pessoalmente também, na sua capacidade de interlocução, na sua capacidade de falar em público. E na vice-presidência eu também pude desenvolver bastante a minha capacidade de gestão. Então a gente teve que administrar vários problemas, várias situações, e foi uma coisa que realmente aprimorou bastante a minha experiência universitária, né? 2 anos depois, né, no meu 4º ano, eu pude participar também da representação discente. A representação discente é onde os alunos representam os alunos nas instituições dentro do Instituto de Relações Internacionais. Então é lá que a gente interage com os professores, que a gente traz as demandas dos alunos sobre o que a gente quer fazer dentro da faculdade e sobre as matérias, sobre a própria extensão, né? Então as próprias atividades que os alunos fazem que não são relacionadas às aulas. Eu fui representante discente de cultura e extensão, então eu tratava de temas como o próprio coletivo Educar para o Mundo, que eu falei para vocês antes. Tratava também sobre as atividades que a Atlética fazia, que as empresas júnior fazia, que o centro acadêmico fazia. Então foi uma experiência que também me deu uma visão muito macro sobre como as instituições funcionam, né? Às vezes a gente pensa que a gente tem que estudar como o governo funciona, como que as organizações internacionais funcionam, mas se a gente olhar para o nosso microcosmo, a gente já vai ver que tem muita coisa que a gente pode aprender sobre como as organizações funcionam, sobre como uma organização que não é política talvez possa se organizar. E eu acho que isso me ajudou bastante no meu trabalho que eu faço hoje, que eu vou falar um pouquinho para vocês agora, né? Eu comecei a estagiar na faculdade no meu 2º ano, já no final do meu 2º ano. Eu comecei estagiando dentro da própria universidade, na Comissão de Cooperação Internacional de uma outra unidade da USP, né, da Faculdade de Economia, onde eu cuidava ou auxiliava a cuidar dos acordos de intercâmbio, então dos alunos que iam para fora do Brasil, dos alunos internacionais que vinham para o Brasil em intercâmbio. E foi uma experiência bastante bacana para eu poder não só treinar o inglês, né, treinar o contato com pessoas de outros países, mas também para eu aprender um pouco como funciona o processo, né? Era uma tarefa que demandava bastante você ver os acordos, como eles funcionavam, e também a interação entre os professores e as outras faculdades, né? Como é que esses acordos eram firmados, o que estava neles. Então foi uma experiência que deu uma visão bastante interessante sobre como instituições podem se relacionar internacionalmente, né? No caso, essa cooperação acadêmica. Foi bastante legal. Depois disso, eu comecei a entrar um pouco no âmbito que eu trabalho hoje em dia, né? Que é as relações governamentais. As relações governamentais, de modo geral, é a interação entre a sociedade civil e o governo, né? Geralmente a gente fala de relações governamentais dentro de um próprio país. Então a gente fala de relações governamentais de uma empresa, por exemplo, que foi o meu caso, com o governo brasileiro. Eu trabalhei na indústria química, numa multinacional da indústria química, multinacional belga-francesa. E lá eu fiquei durante 1 ano. E aí foi muito interessante como a faculdade, né, entrou nesse papel de intermediar como eu pude progredir na minha carreira, porque relações governamentais tem tudo a ver com RI, né? É uma carreira que você tem muita interação com o governo, com os diferentes órgãos da política, né? Então você tem que analisar muito a conjuntura, sobre como o país se posiciona internacionalmente, mas também nacionalmente, né? Então você acaba vendo bastante sobre política, sobre como funciona o Congresso Nacional, sobre como funciona o Judiciário, porque você está tentando ali intermediar a relação dessa empresa com o governo. Então, para você fazer isso de uma maneira efetiva, né, você tem que entender muito bem como funciona. E aí, a formação do Instituto de Relações Internacionais da USP é incrível, né, porque a gente vê muita história, a gente vê muita ciência política, direito, economia, que são todas áreas que têm tudo a ver com o governo. O governo abrange um pouco de tudo, mas quando você está falando de política, né, por si só, todas as matérias te ajudam a entender muito mais o contexto, como as coisas funcionam, como um governo opera, o que ele está pensando.
Então a grade do IRI, que se preza muito pela multidisciplinaridade, me ajudou muito nesse processo e sempre me deu uma visão bem ampla sobre os processos que eu estava analisando e tratando. Depois de estagiar lá, eu também estagiei Aí eu fui para onde eu trabalho hoje, né? Eu ainda era estagiário, eu trabalhava na área de relações governamentais em energia, então a gente atendia clientes de energia, então empresas também, ainda era bem parecido o trabalho. E aí segue a mesma coisa, a formação que o IRI me deu nessas disciplinas base e a formação ampla que a USP me deu de poder fazer matérias em outros institutos, em outras coisas, foi muito rica também para ter essa visão macro que abrange o setor que é muito importante, né, de energia e que afeta toda a sociedade como um todo, né. No início desse ano, no início de 2021, eu acabei sendo efetivado, né, na empresa que eu mudei um pouco de área, eu saí da área setorial de energia e relações governamentais para tratar muito mais da área de análise política, né? Ainda dá para ver que tem muita relação, afinal de contas a consultoria ainda é de relações governamentais e a gente acabava tratando de diversos temas ainda relacionados a isso. Aí eu acho que entra ainda mais a formação em ciência política, que a USP é excelente e que o IRI dá uma base incrível também, para a gente poder falar sobre como a política funciona, né? Eu trato hoje em dia muito de análise de conjuntura, de previsões sobre como que pode acontecer nos próximos meses, nas próximas semanas, os acontecimentos da política em geral. E acaba que a formação do IRI me dá toda essa base que eu precisava para poder analisar esses cenários e analisar como o Brasil se posiciona frente ao mundo. Eu gosto muito dessa área, eu recomendo que vocês deem uma olhada como é relações governamentais, como é análise política, que é uma área que tem tudo a ver com relações internacionais e que nem todo mundo conhece. Então eu fico por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. O IRI é incrível, venham para a USP, vocês conseguem. E espero que vocês aproveitem também o resto da Feira de Profissões. Obrigado, tchau, tchau.